Olá, hoteleiro e hoteleira, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Agostini, fundador do Hotel Academy, e esse é seu canal hoteleiro aqui no YouTube. Hoje eu vim compartilhar com vocês um vídeo, na verdade que é uma live que foi feita lá no Instagram do Hotel Academy, onde eu convidei o grande especialista em SEO, Thiago Locke, e nós falamos sobre SEO para hotelaria. Isso mesmo, dicas práticas para melhorar o posicionamento no Google de sites de hotéis, pousadas e hostels. Sim, gente, dicas práticas imperdíveis. Então assim, ó, o vídeo começa logo depois da vinheta, a vinheta é bem rapidinho. Aproveita para curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, porque é muito importante para mim saber se esse tipo de conteúdo faz sentido ou não para você, tá bom? O vídeo começa logo em seguidinha. Até mais. Tá, pessoal? Só lembrando, vamos falar tudo hoje sobre SEO para hotelaria e para o turismo. Como melhorar o posicionamento do site, dos sites de meios de hospedagem ou mesmo de empresas de turismo no Google. Um assunto importantíssimo, ainda mais agora que as pessoas cada vez mais usam a internet. Então, já vamos começar aqui, vamos chamar o meu amigo Thiago Locke. Pessoal, outra coisa importante, tá? Olha aí, ó. Boa tarde, boa noite, meu amigo Thiago Locke. Boa noite, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui, valeu, Matheus. A gente sabe que nesse momento aí, ajudar essa galera que vem sofrendo tanto com a pandemia aí, do ramo da hotelaria, do turismo, super importante. Podem contar sempre comigo, pessoal. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado. O Thiago é um cara, um grande profissional. Vou deixar ele se apresentar daqui a pouco. Mas assim como todo grande profissional, ele tem uma agenda muito cheia, né? Então, primeiramente é agradecer, arrumar esse tempinho aqui para olhar por nós, hoteleiros e profissionais do turismo e compartilhar esse conhecimento tão específico, tão técnico e ao mesmo tempo tão importante, principalmente nos dias atuais, né? Então, até fazendo uma breve introdução. Esses dias eu até postei, eu me esqueci o nome da pesquisa, mas 100% dos viajantes passa pelo online antes de planejar uma viagem, mesmo que ele compre offline. Mas o processo de planejar uma viagem começa no online. Então, assim, ter um posicionamento orgânico bom no Google hoje é fator decisivo, é uma vantagem competitiva, né? Então, muito obrigado, Thiago. Vou passar a palavra primeiro. Se apresente, Thiago, aos nossos amigos da hotelaria e do turismo, por favor. Primeiro dizer que eu conheço o Matheus já há um bom tempo, né, Matheus? A gente viu aí o crescimento da carreira desse baita profissional aí. Obrigado pelo convite. Meu nome é Thiago Locke, né? Eu trabalho com SEO desde 2008. Hoje eu dou um pouquinho mais, né? Como a gente vai falar um pouco aqui na live, o SEO por si só não é escrever para o Google, não é estar bem posicionado, né? Ele acaba impactando várias outras fontes de tráfego, que vocês vão perceber o porquê ao longo da live, a gente vai falando, né? E hoje eu sou o Head de SEO lá da Softplan, uma empresa do ramo jurídico aqui, mas já trabalhei muito com o ramo de hotelaria e turismo, né? Dou consultoria para algumas pessoas também desse ramo, e eu sei o quanto é importante, de novo, ainda mais nesse momento aí de pandemia, da onde conseguir diferenciais é super importante para esse ramo, né? Então, aceitei porque eu sei que precisa, essa galera aí está necessitando. É verdade, o Thiago dá consultoria para grandes players aqui da região, a gente tem projetos junto, ele também auxilia os hotel e pousadas que eu gerencio, eu indico ele também, porque é um profissional assim, fora de série, principalmente nesse mercado que ele é tão específico. Então, assim, quando você acha um bom profissional, é sempre bom você ficar perto dele ali, porque quando você precisar, sabe para onde socorrer. Porque a gente sabe, né, Thiago, nesse mercado, tudo é muito novo para algumas pessoas, então também é muito fácil fazer promessas, né? Eu ainda ouço gente prometendo a primeira posição na primeira página, uma promessa que eu ainda acho um pouco delicado você prometer isso, porque existem muitas variáveis e o seu concorrente pode estar fazendo um trabalho também de SEO, então é muito complicado você prometer a primeira posição de uma primeira página. Então a gente vê isso hoje em dia, mas enfim. Então vamos começar lembrando que estão aberto para perguntas. Quem tiver alguma pergunta específica, alguma coisa sobre SEO, mesmo uma pergunta que possa parecer simples, tá, gente?
é muito importante vocês tirem as dúvidas. As suas dúvidas podem ser as dúvidas das outras pessoas que estão na live. Então, esse é o momento. Aproveitem ao máximo. Tiago, vamos começar com a pergunta mais clássica que você deve ouvir a todo momento. Afinal, o que é SEO? Primeiro, assim, nas minhas aulas, palestras, enfim, eu costumo começar pelo contrário, né? O que não é SEO? Primeiro, SEO não é escrever para o Google, gente. Nossa, mas o Google gosta disso. Cara, isso tem que ser desmistificado. Não é escrever para o Google. O Google, ele tem um algoritmo, sim, né? Então tem lá 200 e poucos critérios que levam em consideração, mas não é escrever para o Google. O Google, ele pega, sim, ele tem esses algoritmos, só que esse algoritmo ele é pensado no comportamento humano. Né? Então, por que a gente precisa de a cada 300 palavras um subtítulo? Ou a cada 150 palavras um novo parágrafo? A cada 20 palavras uma frase? Isso é neuromarketing, isso é ciência. Né? Então, é assim que as pessoas conseguem consumir melhor o conteúdo. Né? Então, esse é o primeiro ponto. SEO não é escrever para o Google. Né? Então, é escrever para um melhor consumo daquele conteúdo, né? Um melhor entendimento daquilo que quer passar através do teu conteúdo, seja vídeo, texto, enfim. Outra coisa, SEO não é só para texto. Né? Então, SEO é para plataformas digitais, né? SEO é para vídeo. Né? Então, claro, a gente acaba sendo o maior core, é texto, mas SEO não é só, né, para texto, beleza? Outra coisa, SEO não demora para dar resultado. Isso aí é outra coisa que eu gosto de desmistificar 100%. Não demora. O que demora é um bom trabalho de base. Né? Mas o bom trabalho de base, ele demora para qualquer fonte de tráfego. Então, se tu tiver, por exemplo, mídia paga, por exemplo, né? Que é o grande confronto que a galera costuma fazer, né? Mídia paga e mídia orgânica. Mídia paga, se tu não tiver um bom site, ou também não tiver um bom trabalho lá do destino, a URL de destino que tem o teu anúncio, tu vai pagar caro. Vai funcionar? Vai. Só que vai funcionar pagando caro. Trabalho de redes sociais, a mesma coisa. Todo mundo, como tu mesmo falou, né? Claro, o nicho de hotelaria ainda mais. Mas, em média, 85% ou 88%, não me recordo agora exatamente, das pessoas não procuram online em um serviço offline. Seja qual for o nicho. Né? Então, mesmo que tu não venda online, então elas vão te ver nas redes sociais, mas elas vão te procurar também no site. Então, isso eu gosto de desmistificar assim, completamente essas três. O que não é SEO? E agora, né, com a tua pergunta, o que é SEO? SEO, na verdade, ele é uma sigla, né, para Search Engine Optimization, né, uma sigla em inglês, que significa otimização para ferramentas de busca. Ferramentas de busca, vamos simplificar. Google, né? Google detém mais de 90% de share de mercado. Né? Então, não adianta a gente falar mecanismos de busca, buscadores. Gente, Ask, Bing, enfim, não tem. Né? Eu acabei de dar uma aula de 10 horas, né, de SEO. Então, cara, lá todo mundo perguntava muito isso. E, cara, é a mesma coisa. Google, não adianta, tem mais de 90% de share de mercado. Vamos trabalhar assim. É um conjunto, então, além de ser, obviamente, a etimologia da palavra, como a gente falou agora, SEO é um conjunto de técnicas para melhor ranqueamento orgânico que busca encontrar uma melhor solução para a intenção de busca do usuário. Então, se todo mundo aí tiver que sair com alguma frase dessa nossa live, Matheus, intenção de busca. Cada vez mais o algoritmo do Google, né, o robozinho lá por trás, quer entender, cara, o que o usuário quer quando ele faz determinada busca. Então, resumidamente, é isso. Não, é muito interessante isso, porque quando eu comecei a estudar de forma rasa o SEO lá atrás, muito lá atrás, a gente via muitas práticas essa de tentar manipular o Google, né? Nuvem de tags, palavras-chave escondidas, repetição de palavra-chave. Então, assim, todo site ele era estruturado por um robô, né? Era óbvio isso, né? Os sites, quem prometia isso fazia pensado por um robô. E, basicamente, isso mudou totalmente, porque o Google pensa no usuário. Então, tem que fazer justamente o inverso, pensar no usuário, né? O Google mesmo fala isso, quer agradar o Google? Agrada o usuário. Obviamente que o Loki ele vai compartilhar algumas técnicas, algumas facilidades que fazem com que os robôs lá do Google consigam, né, ler melhor do que se trata o site. Eu acho que essa é a grande questão, que é justamente alcançar a intenção de busca do usuário, né? Então, o Google já consegue ter essa questão da semântica, né?
Então, entender a Exatamente. semântica do site, a intenção do site, isso é super importante. Ele já começou derrubando dois pilares aí que veio muito tempo sendo evangelizado, né? Escrever para o robô e SEO demora para dar resultado. Então, ele já esquece isso, escreve para o usuário e ele pode dar resultado. E a mídia paga é exatamente isso que tu falou. Eu trabalho muito com mídia paga. E às vezes é isso, a gente faz, às vezes, já dei consultoria que o anúncio funcionava muito bem, mas não tinha conversão, né? E o hoteleiro ele acabava cobrando do anúncio, mas não, é lá na página de destino, quando chegava lá não acontecia conversão, né? Aí o site não tinha uma boa usabilidade, não tinha os call to actions, enfim, outras questões que envolvem. Mesma coisa, a gente está num projeto hoje, o Loki, o Thiago está me orientando em relação a isso. Você vai fazer um trabalho de SEO bacana, vai levar o usuário, o viajante para o seu site, tá, mas e lá dentro? O que vai acontecer? Né? O que você quer que aconteça, aliás, é muito diferente do que esperar acontecer alguma coisa, é você influenciar que aconteça alguma coisa, que ele faça o que você quer. Então, o SEO ele é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente repetir palavras-chave para o Google, né, Loki? Exatamente. E o bom do SEO, por isso que, em geral, nas aulas que eu dou, o módulo de SEO ele foi trazido para o início. Né? Antes, no início de grande parte dos cursos, de pós-graduações e tal, o SEO ele ficava lá para o final, né, dos módulos. Em geral, agora, nos últimos tempos, foi invertido isso. Por quê? Porque faz um sentido. As boas práticas do SEO, ele impacta todas as fontes de tráfego. Então, por exemplo, a gente precisa de um site bem estruturado, de um site rápido, de um site voltado à conversão. Então, tudo que é pilar do SEO, ele é pilar para todas as outras fontes de tráfego. Então, acaba que se tu fizer um bom trabalho de base em termos de SEO, tu não vai perder dinheiro na mídia paga, tu vai ter um maior alcance no AdRank das redes sociais, tu vai ter também um melhor trabalho de referral, de referência, porque se tiver um site bom, vai ser mais fácil as pessoas te linkarem. Né? Então, se tiver um site ruim, ninguém vai querer te linkar. Certo? Então, um bom trabalho de SEO também vai te facilitar a questão do referral. E por último, né, e não menos importante, a questão do acesso direto. Né? Então, se tu tiver um bom site, as pessoas vão retornar e o teu número de acesso direto também vai aumentar. Tudo isso, cara, é com base nas boas práticas de SEO. Né? Então, a gente tem aí ferramentas, depois a gente vai falar um pouco de ferramentas gratuitas, pagas, freemium, tudo isso para fazer um bom trabalho de SEO, fazer um bom trabalho de base de marketing digital. Muito bacana. Essa parte é a parte importante, pessoal. Esperem, a parte das ferramentas, dicas práticas, nós vamos chegar lá. Ô, Thiago, vou dar uma pergunta assim, que muita gente me pergunta também, né? Tem que entender de programação, é uma coisa muito técnica. O hoteleiro, o profissional do turismo, ele é especialista, não é nisso, obviamente, nem deve ser especialista nisso, né? Eu sempre falo isso, ele tem que ser especialista na hotelaria, na gestão, né? Enfim, no turismo. É muito técnico? Tem que entender de programação? Não precisa? Como que funciona isso? Olha, vai facilitar com certeza, né? Infelizmente não, felizmente é algo que é inato à publicidade, né? O SEO ele se divide em três grandes grupos, tá? de ações. O SEO técnico, né, que é esse SEO de servidor, SEO de velocidade, de estruturação de código, de tudo isso que é performance por trás do conteúdo. E tem o SEO on-page e o off-page. Às vezes as pessoas colocam o SEO técnico dentro do on-page, mas eu costumo separar porque até os profissionais envolvidos são outros. Né? Então, SEO técnico vai te facilitar muito se tu entender de programação. Mas eu, por exemplo, eu não entendo quase nada de programação, HTML, CSS, um pouquinho, mas eu tenho pessoas que são focados, isso é interessante também entender, tá, pessoal? Nem todo programador entende de SEO, né? Então tem que ter um profissional por trás, né, que faça essa alavanca de conhecimento em termos de SEO. Então, SEO técnico, SEO on-page e SEO off-page. O SEO off-page é aquele que tu não tem contato, né? Então é o link building, né, é o servidor, enfim, é algo que tu não tenha diretamente contato. Outra coisa que é super importante, não tem a ver com as diretrizes do SEO, mas é super importante porque tu acabou dando um gancho bem interessante, Matheus, é a questão dos profissionais envolvidos dentro do SEO. Né? Então eu costumo separar em três grandes grupos também. O profissional técnico, ou seja, aquela pessoa que entende do assunto, beleza? Então, por exemplo,
Você seria o cara do nosso técnico. Né? Apesar de tu também entender dos outros dois que eu vou falar agora, no nosso caso, por exemplo, tu é o cara técnico, tu entende de turismo, tu entende de hotelaria. Então, ninguém melhor do que você para entender no teu negócio, assim como qualquer área, né? Os olhos do dono, né, engordam o boi, né? É a mesma coisa com o SEO. É importante ter aí um profissional técnico para entender daquilo que a gente está falando, até para validar os conteúdos, tudo isso. O profissional estratégico, então, tem o profissional técnico, o estratégico, que é aquele que vai falar de números, de metas, que é o meu caso, por exemplo, né, eu sou um profissional estratégico, né, eu falo de estratégia, números, para onde que a gente vai. Não entendo muito de hotelaria, então eu preciso de um Matheus, né, para me falar o que é bom, o que é ruim dentro do mercado, mas eu entendo muito de estratégia, então eu sei para onde que quais são os caminhos que a gente pode seguir. E por último, o operacional. Técnico, estratégico e operacional, que é a galera que vai operacionalizar. São os redatores, os designers, os programadores, então todo mundo que é envolvido no processo. Então, além de a gente ter lá os pilares do SEO, de novo, o SEO técnico, o SEO on-page e o SEO off-page, a gente tem 3 grupos de profissionais envolvidos. Os profissionais técnicos, que vão dar o certo e o errado dentro do teu nicho, no caso a hotelaria. Os profissionais estratégicos, que são aqueles que vão dar as diretrizes para chegar na meta, e os profissionais operacionais, que são aqueles que vão colocar a mão na massa. É importante, tu mesmo falou, né? Tem que ter esse técnico, no caso eu, da hotelaria ou profissional do turismo, porque a gente está falando de intenção de busca, né? Então, óbvio que vão ter ferramentas que vão dar um caminho, mas o comportamento de compra, intenção de busca, isso já fica outra dica importante para vocês, hoteleiros. Não adianta contratar um profissional de SEO e entregar para ele o projeto e virar as costas e esperar que o site... Não, você tem que participar, você tem que fazer um briefing, falar como que é o comportamento de compra, como que é a intenção de busca do usuário, enfim, o ciclo de venda, né? Então isso é super importante. Faz sentido aquelas palavras-chave. Exato, faz sentido aquelas palavras-chave. O cara vê, é volume. Só que será que essa palavra tem alto volume, mas ela cabe no negócio? Isso, e a gente vai falar depois, né, muito de conteúdo, e conteúdo, falar do destino é super importante. Ninguém conhece mais o destino do que você que trabalha naquele destino, né? Eu já trabalho com redatores, com empresas grandes, inclusive, de redatores e de geradores de conteúdo, e o que acontece? Eles vão fazer uma pesquisa muito boa, mas eles não conhecem o destino que eu tô, como eu, as particularidades. Ou mesmo, se eu falar com a minha equipe de vendas, eles vão me dizer, não, Matheus, as principais dúvidas aqui no balcão do hotel são essas. Então, olha como vem muito input, né, muito insight do que está acontecendo offline na realidade para você levar para um conteúdo. Eu tenho um exemplo prático disso, né? Um dos negócios que eu gerencio ficam aqui em Jurerê, tá? Na praia de Florianópolis. E aqui tem Jurerê e Jurerê Internacional. E sempre foi a maior dúvida dos nossos hóspedes, qual é a diferença entre Jurerê e Jurerê Internacional. O que eu falei? Falei para o pessoal do restaurante, a gente precisamos criar um conteúdo sobre isso. O conteúdo foi um sucesso, né? Hoje gera muito tráfego orgânico e ele consegue ranquear para palavras-chave que o custo por clique, se eu fosse anunciar, é mais de R$2. Então, esse insight ele veio do offline. Então, é importante você não virar as costas e entregar esse projeto para um profissional. Você tem que participar e orientar ele também, né? E um bom profissional ele também vai pedir isso, né, Thiago? Exatamente. E aí lembrar, né, Matheus, que o marketing é um só. A vida, na verdade, é uma só. Isso eu sempre falo também. O online e o offline, pessoal, eles são a mesma coisa. Né? Então, aqui a gente tem um impacto. Né? Então, assim, todo o conjunto de indivíduos que formam o teu negócio, eles têm diferentes tipos de conhecimento. Né? Então, uma pessoa de vendas vai entender como que é a ponta do negócio, o que é o salário, o que separa a compra da não compra. Né? O profissional, por exemplo, que está lá dentro, os garçons da vida, qual é o tipo de pedido que mais sai? Qual é o tipo de comportamento das pessoas dentro de um bar, dentro de uma pousada, dentro de um hotel? Então, todos os profissionais envolvidos no teu negócio, eles têm algum tipo de participação no resultado, seja no online, no offline. Gente, é uma coisa só, todo mundo é voltado para resultado. Muito bom. Dá um alô ali para a Amanda, da Turismo Expert, minha amiga. O pessoal do turismo pode seguir ali, que tem conteúdo bom. Nosso amigo Fernando também está na live. Um abraço, Fernando.
grande parceiro também. Tiago, dando sequência aqui, então vamos falar agora de forma prática. Quais são os principais aspectos de um site para ter um bom posicionamento orgânico no Google? Então, primeiro tem que lembrar que o Google ele tem aqueles 200 e poucos critérios que todo mundo fala, mas isso é pura especulação, tá, pessoal? É assim, claro, tem uma questão empírica, né? As pessoas fazem, todo mundo aí faz, inclusive eu, né, faz várias pesquisas para entender qual é o melhor, mas o Google não fala assim, olha, tá aqui, isso são os meus critérios. Ele tem um guideline de 268 páginas, se eu não me engano, né, para dizer o que é conteúdo bom. O que tu tem que ter de premissa básica? Por exemplo, tem que ter a EIT, né? Tem que ter a expertise, autoridade e profundidade de conteúdo. Isso tem que ter. Tem que ter autoridade, expertise, né? E confiança, né? Trustness, né? Então, isso o Google fala, naquelas 268 páginas dele. Só que esses 200 e poucos critérios práticos, o Google não fala muito, né? Então, o que a gente pode inferir dos resultados que a gente encontra na SERP, né? No conjunto de resultados do Google? Primeiro, ter um site que não seja intrusivo, né? O Google ele quer que tu entregue aquilo que tu prometeu quando o cara clicou lá nos resultados. Por exemplo, o cara vai lá e pesquisou diferenças entre jurerê internacional e jurerê tradicional. Se tu chegar e entregar para ele, nos 2 primeiros parágrafos, propaganda tua, por exemplo, cara, o cara vai sair fora, né? Isso não faz sentido. O cara quer entender qual é a diferença. Tu pode até falar origem, história, não tem problema algum. Agora, tu não pode mentir para o teu usuário, beleza? Então, esse é um dos primeiros pontos, entregar aquilo que tu prometeu lá quando o cara fez a pesquisa no Google, beleza? Até porque tu não vai se sustentar a longo prazo se não entregar isso. Outra primeira coisa, então, entregar aquilo que o usuário quer naquilo que tu prometeu lá. Segundo ponto, ter um site com uma boa performance, uma boa usabilidade e uma boa acessibilidade. Lembrar que tem vários deficientes, tem várias pessoas portadoras de necessidades especiais que querem chegar no teu negócio, né? Então, é interessante aqui também ter esses aspectos. Segundo aspecto, terceiro aspecto, desculpa, geração de conteúdo, tanto conteúdos factuais, que falem do dia a dia do teu negócio, como conteúdos evergreen, que são aqueles conteúdos sem prazo de validade. Dicas de quais as melhores praias de Florianópolis, por exemplo. Né? Isso é um conteúdo evergreen. Sempre vai ser interessante. Né? Sempre vai ser importante. Então, também separar isso. E outra coisa, lembrar que o SEO faz parte de todo um negócio. Né? De toda uma estratégia de marketing digital. Então, ele tem que conversar com as redes sociais, ele tem que conversar com a mídia paga. Né? Então, não dá para tratar o SEO como uma parte por fora do teu negócio, né? Por fora do teu marketing. Então, esses são os principais pontos em relação à tua presença para ter um bom SEO. Interessante, né? Eu sempre falo da questão do marketing holístico, né? E o marketing holístico é justamente o offline, o online, que para mim tudo é marketing, na verdade, né? É mais as particularidades de canais, de tecnologias, enfim. E como é importante se conversar mesmo, né? Por isso que tem que ter uma estratégia de marketing e aí você vai quebrando ela para cada área, né? Então, eu fiz uma live com o Santiago também, um tempo atrás, né? Que é o CEO da Reviewer, que agora virou Armo, né? Que ele falava da importância dos reviews também para SEO, né? Então, né, então, como essas questões estão interligadas, né? Então, o desempenho teu na rede social, como é importante para SEO também, né? Prova social, ou mesmo o tráfego que gera na rede social que joga para dentro do site. Então, é importante olhar isso de forma holística, de forma integrada, nunca olhar de forma separada, né? Então, bem interessante. Tiago, uma dica prática para quem trabalha com turismo e hotelaria. Tipo, a maioria dos viajantes, a gente já falou isso, usa a internet, né, para pesquisar e para planejar as viagens e até mesmo comprar as viagens, né? Como aparecer nessas buscas? Ou seja, como descobrir quais são os termos de busca que os viajantes estão utilizando no Google que tem a ver com o meu negócio, com o meu destino? Tem alguma ferramenta, alguma técnica, alguma dica? Sim. Primeira coisa é lembrar que nem todo mundo está em estágio avançado de compra. Né? Nem todo mundo vai comprar naquele momento. Né? Então tem que lembrar lá do beabá do marketing digital, do inbound marketing, enfim. Né? Nem todo mundo está preparado para comprar agora. Né? Então, quando tu for fazer a tua estratégia de conteúdo, tem que lembrar que tu tem que pegar pessoas de topo, meio,
fundo de funil, pessoas que estão lá lembra lá das 4 etapas da jornada de compra, né? Aprendizado de descoberta, reconhecimento do problema, decisão de compra e, por fim, né, comprar o teu negócio, o teu serviço, né? Então, gente, quando a pessoa, ela nem sempre está na decisão de compra, né? Às vezes ela está no reconhecimento do problema, né? Às vezes ela está no aprendizado de descoberta, ou seja, ela quer saber como ficar em Florianópolis. Então, o primeiro ponto é saber que não dá para atacar só fundo de funil, só reserve agora. Por vezes a pessoa vai querer saber quais são as principais praias de Florianópolis. Porque ela está pensando em visitar Florianópolis, só que ela não sabe onde ficar ainda. E aí que ela vai encontrar, por exemplo, Jurerê Internacional, Jurerê Tradicional. Né? E aí ela vai começar a ver, opa, eu vou ficar em hotel ou pousada? Opa, então eu posso fazer um texto, por exemplo, quais as diferenças entre hotéis e pousadas? Benefícios e malefícios, pontos positivos e negativos de cada uma delas. Né? Então, mais uma questão que a gente tem que levar em consideração. Palavra-chave é algo que é a raiz hoje, né? Então, não dá pra gente, não existe uma mágica. O que a gente pode fazer, de novo, é aquilo que a gente falou lá no início. Entender a intenção de busca da pessoa e construir um artigo, construir um conteúdo que consiga resolver o problema dele. Então, sim, tem várias ferramentas que são gratuitas, inclusive, que a gente pode resolver essa questão. Né? A gente tem algumas, a maioria, na verdade, é o que a gente chama de freemium, né? Ela tem uma versão gratuita, sim, porém, ela, com as grandes funcionalidades, ou as melhores funcionalidades, as funcionalidades mais completas, são as pagas. Né? Então, as do Google são gratuitas. Então, para tu entender, por exemplo, a presença digital do teu site, tem o Google Search Console. Né? Então, a ferramenta do Google, que ela não é indispensável, tá, pessoal? Então, todo mundo tem que ter aí o Google Search Console, porque é lá, o nome já diz, né? O console de buscas. Né? Então, ele vai dizer se seu site tem uma versão móvel interessante, se seu site está com uma performance interessante, quais são as palavras que levam até teu site. Então, tudo isso. Outras ferramentas, elas são freemiums, como, por exemplo, o SEMrush, né, o Ubersuggest, o Also Asked, o Answer the Public. Então, para cada uma delas, elas têm um objetivo diferente. Se quiser que eu posso falar aqui sobre cada uma delas, mas eu acho que aí a gente vai ficar um bom tempo. Tudo se refere a isso, né? Intenção de busca. Não, interessante essas ferramentas aí. Só recapitulando aqui o que o Thiago falou, ó, se alguém quiser anotar, SEMrush, depois procura no Google. Ela tem uma versão freemium, a versão paga é bem carinha, né? Ela eu acho que é dolarizada, se eu não me engano. Sim. Isso, então, mas a versão freemium você já consegue ter alguns insights ali. Ubersuggest, acho que entrega um pouco mais na versão gratuita, pode me corrigir. Já entregou mais. Já entregou mais. A ferramenta da vez, pelo que eu vejo, pessoal, até mesmo para quem cria anúncios também, que é mais minha praia de criar anúncios, é a Answer the Public. Então tem muito insight bacana ali mesmo, Answer the Public, procura no Google ali. E essa ferramenta que o Thiago falou, ó, o Search Console do Google, essa ferramenta ela é gratuita e ela é indispensável, pessoal. Ali você consegue ter vários insights, até mesmo erros que vocês têm, que o site de vocês pode estar tendo de indexação, ou que o Google detectou algum problema de usabilidade para celular, alguma coisa. Você pode pegar aquele erro ali, passar para o seu desenvolvedor, passar para a empresa que fez o site do seu negócio. Então, assim, é uma ferramenta gratuita que você tem que, ou você usar, ou a pessoa responsável que cuida das suas mídias, cuida do seu site, tem que estar sempre ali de olho, porque dá muito insight bacana mesmo, né? Porque a pergunta... Pode falar, Thiago. Não, e às vezes o teu trabalho de conteúdo está sendo muito bem feito e tu, putz, cara, não estou indexando, ou eu estou com uma indexação ruim. Cara, às vezes, na verdade, tu está fazendo um bom trabalho de conteúdo, mas o teu SEO técnico, né, não está muito legal. Eu só queria dizer sobre a Also Asked, Matheus. A gente fala muito da Answer the Public, mas a Also Asked, ela, na verdade, é uma ferramenta que o próprio Google tem, que é aquela ferramentazinha, sabe quando tu começa a digitar no Google e ele te dá uma série de palavras embaixo? Sim. Nada mais é do que a jornada de busca. A gente fala muito de jornada de compra, mas o Also Asked é a jornada de busca. O nome já diz, né? Also, né, também buscado. Né? Então, ele fala, ele te dá certinho a jornada de busca da pessoa. Quem pesquisou, por exemplo, SEO, também pesquisou. O que é SEO? O que é SEO para não sei o quê? Então, tipo, tem toda uma jornada de busca. É bem bacana também. Bacana, dá para fazer um teste. Obviamente que o Google vai levar em consideração o seu IP, o seu histórico de navegação, mas bota no Google, começa a escrever hotel em
a sua cidade. Aí vai dizer como que as pessoas estão buscando também, ele dá muitos insights bacanas. Gente, tudo isso é ferramenta gratuita, tá, pessoal? Então, assim, não tem desculpa para não usar, tá? Então, usem e abusem, né? Thiago, então assim, a gente falou, né, que tem a questão técnica do SEO, tem, e felizmente que tem, né? Mas como o hoteleiro, como eu falo, ele é especialista em hotelaria, em gestão, e tem que gerir essa parte, mas sabe que é importante, como ele sabe que ele está contratando um bom profissional, e como ele pode cobrar esse profissional, como ele pode medir os resultados, pensando na contratação do hotel para um profissional de SEO. O primeiro ponto é saber exatamente onde você está, né? Então, o primeiro passo é fazer um overview da tua presença digital. Porque com isso, tu vai entender qual é o tamanho do problema, né? E qual é o tamanho da solução também, né? Então, qual é o ponto que tu pode cobrar um bom profissional de SEO? Primeiro, obviamente, acessos orgânicos, né? Isso aí é o core do negócio, né? Mas também a questão das conversões. Por quê? Porque ele pode aumentar o teu tráfego orgânico, só que não aumentar as conversões. Por quê? Porque a escolha de palavra-chave pode ser ruim, o SEO técnico pode estar ruim, ele não te dá pontos de conversão, né, que vão melhorar o teu CTR, enfim, né, toda a tua taxa de aquisição. Então, um bom profissional de SEO, pessoal, ele precisa ser um profissional que entenda de vários aspectos e, principalmente, seja voltado a resultado. Se uma das primeiras perguntas que o profissional fala para ti não for o que tu queres, qual é o teu objetivo, desconfia. Beleza? Porque no teu caso, por exemplo, tu queres aumentar as reservas, certo? Então, de nada eu, por exemplo, junto contigo, falar, olha, mas Matheus, a gente aumentou em 700% o tráfego orgânico. O que vai adiantar para ti, pessoal? A era da vaidade, né, como a gente costuma dizer, a era das métricas de vaidade acabou faz muito tempo, né? Então, um profissional de SEO, ele tem que estar pensando, ele tem que pensar no resultado do cliente, seja qual for o resultado. A download de e-book, reservas, vendas, trial. Então, um profissional de SEO tem que ter noção disso, tem que estar do teu lado para ajudar você a encontrar o teu melhor desempenho, que aí vai variar de negócio para negócio. Super importante essa dica, Thiago, porque isso vale para SEO, vale muito para as mídias sociais, essa questão da relação entre quantidade e qualidade, né? Então, o que eu mais ouço, o que eu mais vejo, Matheus, quero aumentar o número de seguidores, sabe? E a pessoa não se preocupa nem com o conteúdo que ela está postando no perfil do hotel, no perfil da página de turismo, mas ela quer 100 mil seguidores, 50 mil seguidores, e aí abre mão da qualidade, né? Abre mão da taxa de engajamento, abre mão, por consequência, do tráfego para o site, e a gente está vendo hoje o caminho inverso, né? Muitas pessoas com muitos seguidores, eu conheço vários experts em outras áreas, que estão deletando o seu Instagram para poder começar de novo, porque não conseguem limpar mais, porque justamente aumentaram o número de seguidores de forma artificial e isso está comprometendo toda a estratégia de marketing dele. Então, o que o Thiago falou é super importante, gente. Né? O hotel, ele vive de vender diária, ele não vive de like, ele não vive de visita no site. Obviamente que quanto mais tráfego de qualidade, maiores as chances de vender, óbvio, né? Quanto maior o número de seguidores que tem o perfil com o seu público-alvo, com a sua persona, com a sua buyer persona, maior a chance de você vender, né? Não estou dizendo que isso é um problema, mas focar só nisso, né? É bem métrica de vaidade mesmo. Embora tenha ficado para trás, a gente vê ainda muita gente que é mais ou menos guiada por isso, né? Então isso é super importante mesmo. Tem mais algum outro aspecto, Thiago, assim, para levar em consideração na hora de contratar? Saber se o cara é bom ou não, ou vai descobrir só depois que ele começou o projeto, olhar portfólio, sei lá, alguma dica na hora de contratar uma agência de SEO ou um profissional de SEO? Isso foi algo que a gente já falou aqui também, né, Matheus? A questão de saber a importância de cada profissional. Como eu falei, a questão técnica, a questão estratégica e a questão operacional. Né? Um bom profissional de SEO, né, ele não vai saber tudo. Né? Então, desconfie daquele cara que fala, não, deixa comigo que eu resolvo tudo. Né? Eu não resolvo tudo, pessoal. Eu me considero um profissional de boa experiência. Né? Eu trabalho desde 2008 com SEO. E hoje eu falo para Matheus, essa palavra faz sentido para ti? Quando a gente vai discutir, né? Esse teu motor de busca aqui, ele funciona como? Então, cara, o cara tem que perguntar, ele tem que investigar, ele tem que ser alguém que tome decisões baseadas em dados. Isso aí
Mas, claro, ele está falando de um profissional de SEO, mas ele serve para qualquer tipo de profissional envolvido com marketing digital, né? Sim. Tem que ser guiado por dados, pessoal. Ele vai ter que te pedir acesso ao Analytics, ele vai ter que te pedir acesso à tua base de leads, ao teu Search Console. Então, se o cara chegou falando só, não, deixa que eu vou dar um mapa de palavra-chave aqui e tal. Não, ele tem que ser ele tem que lembrar que o SEO ele é integrado a uma estratégia maior de marketing digital. Então, de novo, desconfie de quem acha que vai resolver sozinho, desconfie de quem não faz pergunta e desconfie de quem acha que entende de tudo. Ótimo, ótimo. Pegando o gancho do que o Thiago falou, gente, SEO não é repetição de palavra-chave, tá? Então, assim, ainda vejo gente pegando o site e aí o cara, o desenvolvedor do site vai fazer já com SEO, né? A gente ouve muito isso, né? Não, eu desenvolvo o site já com SEO, como se fosse uma ferramenta embutida ali. Aí o que acontece? Ele pega 2, 3 termos e descarrega no site. Gente, isso não é SEO. Inclusive isso, eu vou pedir para o Thiago falar um pouco mais com propriedade, não é uma boa prática, né? Isso pode até mesmo ser penalizado. Thiago, falando nisso, quais são as práticas que devem ser evitadas para não ser penalizado pelo Google, que pode acontecer também? Isso daí. O chamado Google, o chamado SEO Black Hat, né? Então são técnicas que visam dar uma burlada aí no algoritmo do Google, né? Essa técnica que você falou, Matheus, a questão do keyword stuffing, né? A questão já funcionou, tá, pessoal? Por isso que assim, o SEO de hoje não é o mesmo de ontem. Porque o Google ele faz cerca de 8 a 9 mudanças no seu algoritmo por dia. 3.200 mudanças por ano. Tá? Então, assim, a gente está conversando hoje para hoje. Beleza? Então, pessoal, o ideal é que a gente estude periodicamente, toda semana, todo mês, enfim, porque o conteúdo, claro, o core, né, o cérebro do SEO, conteúdo, qualidade, título, mais descrição, enfim, não vai mudar muito. Mas tem alguns aspectos que acabam mudando. A repetição de palavras, a palavra-chave principal do teu texto tem que ser de 0,5 a 1,5% do teu texto. Ou seja, se ele tem aí 1.000 palavras, ele tem que ter de 5 a 15 vezes dentro do teu texto. Mais do que 15 é péssimo. Inclusive, mais é pior do que menos, tá? Então, é melhor que tu tenha aí 3, 4 vezes do que tenha 17. Tá? Legal. Porque o Google vai falar, não faz sentido nenhum ter essa repetição de palavras. Então, de 0,5 a 1,5% de densidade de palavra-chave é suficiente para eu ter um bom sucesso em relação a essa questão. Outra coisa é link building. Né? Link building é super importante para SEO. Né? Porém, pessoal, não adianta ser, de novo, quantidade, né, e qualidade. É muito melhor ter qualidade do que quantidade. Então, tu ir lá, tu como um hotel, como uma pousada, ter um monte de link em pet shop e açougue, gente, não faz sentido algum. Né? É interessante que tu tenha blogs de viagem, dicas para viajantes, até pode colocar dicas financeiras, talvez, né? É interessante que tenha algum sentido. Então, essa questão, por exemplo, de ter um link building com muito link apontando para ti, porém sem qualidade, também é ruim, também vai te prejudicar. Link que aponta para um site inexistente ou um site com má qualificação. Isso é importante, pessoal. O SEO ele não é só mais de via única. Agora ele é mão dupla. Né? Então, se tu linkar um site ruim, também é ruim para ti. Né? Então, se tu for lá um link um site que não tem HTTPS, um site que não respeita o usuário, que é muito intrusivo, cara, tu linkando ele, tu também se prejudica. Né? Então, isso aí são alguns dos pontos que tu tem que evitar de qualquer jeito fazer. Comprar link building, cara, desconfia. Isso aí tá na moda, né? Eu tenho um pacote de 50 links. Será? De qual nicho? Quais são os sites? Qual é o índice qual é a autoridade de domínio desses sites? Né? Então, é super importante levar isso em consideração. Boa dica. Sempre tem que cuidar com essas soluções milagrosas, né, gente? Não, eu tenho um pacote de 50 links aqui. O link building é uma estratégia dentro de uma outra estratégia, né? Então, assim, tem profissional para isso, tem que ser trabalhado, pensado, né? O Google não ia dar tanta importância para isso se pudesse ser manipulado dessa forma. Mesma coisa, eu acho que isso é muito parecido que antigamente, gente que antigamente se fazia muito compra de mailing, lembra?
para fazer e-mail marketing, então comprava-se mailing, sabe? Então são coisas que o mercado mesmo vai tirando de cena, né? Então tem que ter muito cuidado. Outra coisa que eu vejo também, gente, por exemplo, digamos que eu tenho um hotel em São Paulo, cuidar para não usar o mesmo termo, a mesma palavra-chave em várias URLs, às vezes é em todo o site, né? Então eu vou trabalhar hotel em São Paulo na home, depois eu tenho uma página hotel em São Paulo, depois hotel em São Paulo, mas somente essa palavra-chave em todas as URLs, entendeu? Eu acho que isso também não ajuda muito. Canibalização de palavra-chave. Esse aí é o nome disso é canibalização de palavra-chave. É quando tu acaba, compete contigo mesmo. Antigamente fazia sentido, tá, Matheus? Porque antigamente tinha a questão que era uma estratégia que era SERP Domination, é tu dominar todos os resultados de busca. Porém, desde junho de 2019, o algoritmo do Google ele está diversificando os resultados. Podem perceber, né? Antigamente, quantas vezes vocês apareciam na SERP, lá no conjunto de resultados? 2, 3 vezes, né? Agora não, velho. Agora não faz mais sentido. Então, antigamente até fazia sentido tu investir em vários artigos com a mesma palavra-chave, porque tu dominava os resultados. Hoje não faz mais sentido nenhum. O que tu pode fazer? Uma palavra-chave principal, né, e vários termos semânticos. Né? Várias palavras, por exemplo, como tu falou, restaurante em Florianópolis. Tu pode colocar restaurante italiano, restaurante mexicano, restaurante japonês, beleza. Agora só, restaurantes em Florianópolis, isso vai te causar problema, porque tu vai estar competindo contigo mesmo. É desperdício de energia, né? Tá criando um monte de conteúdo para competir contigo mesmo, quando tu podia estar criando outros tipos de conteúdos, né? E assim, a pergunta mais importante da live agora, Thiago, para tu nos ajudar. O mercado da hotelaria, do turismo, mas da hotelaria principalmente, todo mercado tem os seus grandes players, né? Dominam o mercado, né? Por exemplo, agora os restaurantes estão nessa questão com o iFood, né? Então, assim, você não consegue ficar... É uma relação de amor e ódio, né? Você precisa dele, mas não pode ficar fora dele, mas ao mesmo tempo você vai perdendo o seu negócio para ele, mais ou menos isso. No caso dos hotéis, né, nós temos as OTAs, né? As mais famosas aqui, Booking, Decolar, Expedia, né? O que acontece? Então você vai lá hoje, hotel em São Paulo, né? A SERP geralmente, e desde a parte de anúncio até a parte orgânica, esses caras dominam, né? Então, assim, como que o pequeno, o médio hotel, pousada independente, empresa de turismo, pode competir com esses grandes players para aparecer na SERP? Diversificar a palavra-chave. Né? A gente tem que saber as batalhas, assim como, de novo, assim como na vida, né? A gente precisa escolher as batalhas que a gente vai lutar. A gente sabe que numa guerra, algumas batalhas são perdidas. Né? Então, algumas palavras-chave, pessoal, a gente sabe que tem uma dificuldade gigante de ranqueamento. Então, ao invés de se matar e colocar muito conteúdo, muita energia e se estressar em cima de uma palavra-chave de cabeça, palavra-chave de alto volume, alta concorrência e alta complicação de fazer link building, por que não investe em palavras, talvez, de cauda longa ou palavras secundárias que talvez vão te trazer na soma tantos clientes quanto? Né? Então, a escolha, a dica de ouro, Matheus, é fazer o seguinte, fazer um mapa de palavra-chave um pouco mais amplo, né? Mas não pensar só em hotéis em Jurerê. Cara, agora no caso, ainda é hotéis em Florianópolis, por exemplo. Por que não investe em hotéis em Jurerê? Ou pousadas baratas em Jurerê? Pousadas de frente para o mar em Jurerê? Olha a quantidade de termos semânticos que a gente pega dessa palavra-chave principal, que com certeza a concorrência é menor. Então, a dica que eu tenho é essa. Tente encontrar, através de todas essas palavras, de todas essas ferramentas que a gente te entregou agora, né? Que inclusive a gente não falou, Matheus, mas é super importante. Dá para a gente bisbilhotar a concorrência, né? Então Ótimo. A gente consegue saber o que os grandes players investem, para a gente falar, eles investem nisso, beleza, o que eu vou investir? Nas lacunas de palavra-chave que eles deixaram para a gente. E aí tu vai investindo mais assertivamente. Né? Então, assim como na mídia paga também, por exemplo, tu pode comprar aquelas palavras, enfim, que eles não estão anunciando, mas que tem algum potencial de compra. Então a dica é, encontre lacunas de palavras-chave onde vocês consigam tanto volume quanto conversão. Ótimo, ótima dica. A dica é não lutem batalhas que a gente sabe que já estão perdidas, gente. Então não adianta você querer brigar com a Booking,
com o TripAdvisor, por exemplo, que é um monstro de criar, Trivago, é um monstro de criar conteúdo. Obviamente, eles têm lá eles têm muitos recursos, né? Recursos financeiros, recursos de inteligência. Então, assim, eles estão fazendo SEO há muito tempo, né? É muito difícil competir com eles. Então, assim, você pode pegar todas as dicas do Thiago aqui, que são maravilhosas, mas eles já estão fazendo isso há anos, né? Então, assim, dificilmente você vai competir. Então, a questão é que eu peguei o insight aqui. As palavras mais específicas, geralmente as mais específicas, né? Geralmente as de cauda longa, são maiores, elas têm menos volume de buscas, né? E por consequência, menos concorrência. Então, você consegue se posicionar melhor. Então, você pode ganhar. E aí, geralmente, essas palavras mais específicas, elas tendem a ter maior capacidade de conversão também, né? Exatamente. Isso aí, tanto no pago quanto no orgânico, é a mesma coisa, né? Então, em geral, palavras que são mais específicas, elas tendem sim a ter um potencial de conversão maior. O que dá para fazer também, Matheus, isso eu não sugiro, geralmente eu não sugiro, mas se tu queres, por exemplo, pegar todos os seus esforços e concentrar numa palavra-chave, assim, só que ao invés de fazer uma gama gigante de palavras-chave, tu vai fazer investimentos mais pontuais em palavras de cabeça. Isso também não é proibido, né, pessoal? Dá para fazer, né? Inclusive, eu tenho alguns clientes nas minhas consultorias que ganharam de grandes players, né? Mas fazem o quê? Concentração de esforços. Tu não vai ganhar todas. Não quer dizer que você não vai conseguir ganhar palavras de cabeça, tá, pessoal? Vocês talvez consigam. Só tem que fazer o balançamento entre o esforço que tu vai desprender e o quanto que tu vai ganhar naquilo. Então, por exemplo, hotéis em Jurerê. Se tu acha que tu vai conseguir, beleza, boa sorte, assim como o nosso Matheus aí conseguiu, né? Então, mas foi um grande esforço. E também quanto tempo tu já tem essas URLs? Sim. Só que outra coisa, né, Matheus? Tu tá olhando pro futuro. Tu Sim. sabe que não adianta parar. Tu vai ter que continuar investindo. Essa dica também super importante do Thiago. Eu também vejo gente falando assim, não, mas o meu site aqui já está bem posicionado para as palavras-chave que eu quero e eu nem faço muito SEO. Gente, você pode não estar fazendo SEO e tá ok, um bom posicionamento, um bom acesso ao site. Só que se o seu concorrente começar a fazer, se o seu concorrente estiver assistindo essa live e contratar um cara bom amanhã para fazer SEO, já era. Você tem que entender que SEO não depende só de você. Né? Tem projetos de SEO que a gente começa a fazer e só que não dá muita melhora porque o concorrente ou os concorrentes já estão fazendo há muito mais tempo. Então, não é uma questão unilateral, não depende só de você, depende de você, dos algoritmos do Google e depende dos seus concorrentes. Né? Então, gente, você se mexe para ficar na frente e para se manter na frente também. Então, super importante essa dica do Thiago mesmo. Lembrando, tu falou uma coisa lá no começo da live, Matheus, que eu, na hora, não quis entrar em conflito, mas se você me permite, falar... gente, SEO não é mais diferencial, tá? Isso aí é algo que eu também falo lá. Legal. É que tu falou lá no início. Eu sim. dizer que não é. Então, gente, SEO não é mais diferencial. Todo mundo faz. Se tu pegar, por exemplo, Globo.com, o UOL, todos esses grandes players de mercado gigantescos, pega um texto deles de 2005 e pega um texto de agora. Eu garanto, né? Eu tenho a minha carteirinha, estou brincando, eu tenho carteirinha, né? A minha carteirinha de SEO aqui, do pessoal da SEO, eu rasgo ela. Não é o mesmo texto, é completamente diferente. Vai ter link building, vai ter a questão do posicionamento de palavra-chave, vai ter uma série, vai ter subtítulos, intertítulos, listas, vídeos, enfim. Então, o SEO é extremamente imutável e todo mundo faz. Todo mundo faz. Então, pessoal, não é mais diferencial, é regra. Isso todo mundo tem que fazer. Na questão do diferencial que eu digo é o seguinte, no Brasil, aproximadamente 90% dos meios de hospedagem são meios de hospedagem independentes, ou seja, eles não pertencem a redes, né? Então é o hotel independente, é um só, é o hotel geralmente da família e tal. Então você vai em algumas localidades, por exemplo, algumas regiões, e eu vou te falar mais, tá? Eu dei consultoria por 3 anos, tive agência para pequenos e médios hotéis em Florianópolis, que é uma capital de um grande destino turístico, e os pequenos ainda hoje tem muitos engateando na parte do digital. Então, por exemplo, talvez para hotel em Florianópolis já é um mercado saturado para você fazer SEO, talvez já não seja mais diferencial, concordo. Mas se você for falar, por exemplo, numa praia que não é tão famosa,
que tem 6, 7, 10 pousadinhas pequenas, ali sim eu vou te falar que é um diferencial competitivo, nesse sentido, né? Desses pequenos e médios meios de hospedagens pequenos. Nesse caso, sim, agora realmente os grandes, né? Como eu te falei, a Booking, Decolar, Expedia faz isso há muito tempo. Então, com eles ali realmente não vai ser diferencial. Agora, com os pequenos da tua região, restaurante tem muito disso ainda, né? Então, você pega um bairro que tem 10 restaurantes, tem 2, 3 fazendo um SEO bacana, 4 talvez, né? E os outros ainda estão engatinhando nessa questão digital, se bem que a pandemia agora deu uma acelerada, né? Mas pode ser presente. Lembrando, pode falar. Lembrando, Matheus, que tu falou agora de uma coisa bem legal. O SEO tem o SEO local. Né? Então, desde 2014 com o Pigeon, agora tem o SEO local. Então, para tu aparecer bem, por isso eu falei que SEO tem para tudo. Né? Lá dentro do Google Meu Negócio, também tem técnicas para ser melhor ranqueado. Não é aleatório. Sabe quando tu pesquisa um pousada em Jurerê e aparece o endereço da Pousada dos Sonhos, por exemplo? Sim. Gente, acho que o Thiago deu uma travadinha. Voltou. Opa. Não, voltou. Na verdade você travou para mim. Pô. Então beleza. Então só termina teu raciocínio que eu não ouvi, que para mim travou aqui, Thiago. Tá falando do SEO local. Não. Isso, que a questão, por exemplo, do Google Meu Negócio, né? Então, quando tu pesquisa Pousada dos Sonhos, por exemplo, não é à toa que fica em primeiro, segundo ou terceiro, não é aleatório. Também tem técnicas de SEO para Google Meu Negócio. Também tem técnicas de SEO, por exemplo, para lojas de aplicativos, que é o ASO. Né? Então, tem um conjunto de técnicas também para melhor posicionamento dentro daquilo ali, do Apple Store, Google Play, enfim. Falando em SEO, né, nós temos o segundo maior buscador do mundo, que é o YouTube, né? E também há técnicas de SEO, então muitas vezes talvez você posicionar na questão textual ali seja mais complicada, mas experimenta fazer um vídeo do seu destino, experimenta fazer um vídeo do seu hotel, né? O Google também, dependendo do tipo de pesquisa, ele dá preferência para o próprio YouTube, mesmo na SERP da rede de pesquisa, né? E fora que as pesquisas também acontecem lá na própria plataforma do YouTube. Então também existem técnicas de SEO para o próprio YouTube também. Então é bem como o Thiago falou, né? Tem SEO para tudo. Alguns nomes não são bem SEO, né? Mas é conjunto de otimizações para melhor ranqueamento. Bora lá. Não Perfeito. É Search Engine Optimization, mas o SEO, por exemplo, então é para lojas de dispositivos, lojas de aplicativos. Então, vai mudar um pouco aí a nomenclatura, mas tudo é a mesma coisa, Matheus. Técnicas para melhor ranqueamento. O Thiago também falou uma coisa importante durante a live, não lembro em que momento, mas eu guardei a questão da profundidade dos conteúdos, né? Também quando lá, alguns anos atrás, quando veio a questão do inbound marketing, fazer conteúdo era importante, mas também se focava muito na quantidade, né? Hoje em dia já está essa questão do Google dando importância também para a profundidade do conteúdo, né? Não que todos os conteúdos tenham que ser longos, né? Depende do tipo de pesquisa da pessoa, mas geralmente agora é melhor às vezes você ter um artigo de 2.000 palavras do que 10 artigos de 200 palavras, né? Exatamente. Lembrando que tem aquela questão do EIT, né? Expertise, autoridade e confiança. Então, tu tem que ter aí, tu tem que mostrar que tu é expert no assunto, tu tem que mostrar que tu é autoridade no assunto e tu tem que demonstrar confiança no assunto. Isso aí, para cada uma dessas letrinhas, tem uma série de técnicas, de novo, aí dá uma live inteira a respeito do EIT, né? Mas é importante, sim, fazer essa construção com base naquilo que tu conhece e dar profundidade de conteúdo. Profundidade, o Matheus falou bem, né, Matheus? Não é tamanho de texto. Né? É diversidade de conteúdo, né? É diversidade de mídia. Né? Então, ao invés de colocar só imagem e texto, coloca um vídeo, coloca um infográfico, coloca uma transcrição de áudio, coloca um podcast. Então, quanto mais, coloca listas, coloca bullets. Aí tem uma infinidade de tipos de conteúdo. Profundidade de conteúdo é isso, está intimamente ligado com o processo de EIT, Expertise, Autoridade e Confiança. Ótimo. Ô, Thiago, e um recado, estamos chegando no fim já. Deixa um recado para aqueles hoteleiros que ainda otimizam seu site somente abrindo no desktop. Ainda não entenderam a importância do mobile. Ainda
Fala um pouco da importância da versão para telefone celular, para smartphones. Vamos começar pela importância, depois eu vou falar da questão de versões e tal, né? Primeiro, desde 2015, que o Google tem o Mobile First Index, né? Ou seja, ele primeiro indexa a tua versão mobile para depois indexar a versão desktop. Então, assim, não, mas ninguém chega pelo mobile no meu site. Pouco importa. Tu vai lá no Analytics, né? Por exemplo, e fala, não, olha aqui, 90% do meu tráfego é desktop. Gente, pouco importa. O Google vai olhar primeiro a tua versão mobile. Então, ponto. Isso aí já era. Tanto que lá dentro do Search Console, a gente vai ver que tem a questão, tudo que aparece primeiro é relativo a mobile. Beleza? Então, isso aí já era. Outra questão é, mas meu site é responsivo. Gente, responsividade já é quase ultrapassado. Por quê? Porque hoje tem todo um pensamento pronto para mobile, né? O celular, eu ia pegar meu celular, mas ele está aqui na minha frente, né? Os celulares, eles têm as pessoas usam o celular de uma forma única. Não é igual, o celular não é um computador pequeno, né? O celular ele tem ele usa com os dedos, enfim, ele tem toda uma lógica por trás. Né? Então ele é multi-aplicativo, as pessoas utilizam vários aplicativos ao mesmo tempo, a tela, enfim, a lógica por trás de um site pensado para mobile é diferente de um site responsivo, onde apenas os elementos eles são reagrupados por tamanhozinho da tela. Ele tem que ser pensado para mobile. Então, gente, se o teu site não é mobile friendly, que a gente costuma falar, né, pensado para mobile, tu vai ter grandes problemas de SEO. Teve uma inversão, né? Era site, depois site que se adaptava a celulares, agora é justamente o contrário. Você faz um site para celular e cria uma versão que se adapta para desktop, entre aspas, assim, você pensa, o mobile first, né? Pensa primeiro no mobile, depois vamos pensar na versão desktop, né? Então, é super importante mesmo essa mudança do pensamento, né? Então, foi... E isso reflete o mundo, né, Matheus? Isso é, de novo, o algoritmo do Google, ele não é o Google acorda de manhã, o Larry Page e o CJ Brin acordam de manhã e falam, quer saber? Vamos mudar aí para desktop. Não, para mobile. Não, né, pessoal? Desde 2015 inverteu a quantidade, né? As pessoas pesquisam mais através do mobile do que o desktop. Hoje a gente tem mais pessoas utilizando a internet por celulares do que por desktops. Então a gente tem muito mais aplicativos móveis, enfim. De novo a gente cai naquele conceito, né, pessoal? O Google pensa no usuário, né? O usuário usa mais o celular para navegar na internet? Ok, então a versão mais importante é o celular. É basicamente isso, né? O usuário que diz para o Google o que ele está gostando mais, quais são as suas práticas, né? O modo de usar, e ele só adapta isso, né? Bom, o grande resumo aqui é pensar no usuário. Thiago, a gente está terminando aqui, sabe que o Instagram ele é meio mal educado, ele pega e termina. Não tem problema. Tá faltando aqui exatamente 1 minuto. O pessoal que vai faltar 1 minuto, não vai ter tempo de responder, mas fica aí, depois tu responde teus stories. Que o ideal é ter botou aqui, ó, 2 versões, né? Isso, a versão mobile, né, e a versão desktop. Não ser somente responsivo. Né? Ele tem que ser pensado na lógica do uso mobile. Bacana, show de bola. Thiago, terminando a nossa live aqui, agradecer demais mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Depois eu oriento, pessoal, sigam lá o Thiago Locke. Depois deixa aí, Thiago, dá um jeito de colocar. Não, depois eu vou te marcar lá. Sigam o Instagram do Thiago Locke, o cara é referência, o cara é professor também, procura os cursos dele lá. Eu acho que está saindo um curso novo dele aí também. Thiago, vou deixar para tu se despedir aí. Valeu, pessoal. Obrigado, Matheus, né, principalmente aí pela tua iniciativa, né, de fomentar conhecimento no mercado tão específico e tão importante. E, de novo, nessa época que a gente está precisando ainda mais desse conhecimento. Valeu, pessoal. Muito obrigado.